Vamos então ver a atividade número 5 do Caderno de Apoio ao Estudo. Esta atividade é constituída por 3 perguntas e vamos então ver uma de cada vez. Antes de começares a ver o vídeo, eu sugeria-te que visses o vídeo sobre conceito básico de direção e sentido, cujo link está indicado abaixo e que trata em pormenor o que é uma direção, o que é um sentido, o que é uma direção horizontal, o que é uma direção vertical, o que é uma direção oblíqua. Qualquer direção tem sempre 2 sentidos, nem sempre é utilizada os 2 sentidos de uma determinada direção e direções paralelas. Portanto, tem estes conceitos todos, convinha tu veres antes de iniciares o problema para perceberes. Se já viste, tudo bem, continua. Vamos então à primeira questão. Desenha um sol na direção do olhar da menina. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão e depois mostro a solução. Vamos então ver. Qual é a direção que devemos considerar? Nota que uma direção é uma linha imaginária, é portanto uma reta, portanto, este tracejado tem aqui, esta linha tracejada é uma direção, que é sempre definida por 2 pontos, não é? Neste caso, qual é a direção é definida por quê? Ela está a olhar na direção do pássaro, não é? Portanto, a direção é definida por um ponto, que é os olhos da menina, e o outro é o pássaro. Portanto, e a partir daqui temos uma direção. Ora bem, se quisermos desenhar um sol na direção que ela está a olhar, o sol fica nesta posição. Portanto, esta é a direção em que deve ser desenhado o sol. Entendeste? É preciso ligar o conceito e perceber bem o conceito de direção. Portanto, no caso da menina, não é? Vista de cima, a parte da frente da menina é tudo que está aqui para a frente, não é? A parte de trás é o que está para trás, daquele lado, aquela árvore está do lado direito dela, não é? E aqui do lado esquerdo estamos nós, não é? Está o ecrã, porque ela está paralela ao ecrã. Como questão extra, vamos ver a diferença entre frente, não é? e direção. São coisas diferentes. Repara que aqui tens uma pessoa vista de lado, né, de perfil, e aqui a pessoa vista de cima. Se reparares, a direção que nós estamos a olhar é sempre definida por um dos pontos é os nossos olhos, o outro ponto é o objeto que nós estamos a tentar visualizar, né, ver. Portanto, se verificares, sem mexer a cabeça, nós podemos ter direções diferentes, desde esta direção cá de cima, não é? Tem uma direção cá de cima, ela pode ir descendo, não é? Repara. Vai descendo, até olharmos para coisas que estão no chão, não, sem mexer a cabeça. Ora, repara, estás em frente ao computador, se olhares sem mexer a cabeça para cima, começando na parte de cima, mexes os olhos para a parte superior e depois movimentas lentamente para a parte inferior, vais tendo várias direções. Do mesmo modo, agora vês a menina de cima, se ela olhar com a cabeça fixa, virar os olhos para o lado esquerdo e começar do lado esquerdo para o lado direito a movimentar os olhos, vais definindo várias direções, não é? Estás a entender? Isto chamamos campo de visão. Pronto, ficas com uma ideia do que é o campo de visão. Não é? Por isso é que nós, sem mexermos a cabeça, podemos olhar em várias direções, não é? Mexendo os olhos só. Repara que o campo de visão, estando uma pessoa de pé ou estando sentada, é diferente, não é? Repara bem. Estando olhado, se estiveres de pé a olhar para um determinado quadro, começas a olhar, sem movimentar a cabeça, movimenta os olhos para cima, desde a parte de cima vais baixando os olhos até chegar à parte de baixo, não é? Até olhares para a parte de baixo. O campo de visão altera se estiveres sentado, não é? Portanto, na parte de cima, a visão para a parte de cima é inferior, não é? Porque estás sentado, mas a visão para a parte de baixo, para o chão, é maior, não é? Porque estás mais baixo do chão. Portanto, o campo de visão muda e tens várias direções. Repara, aqui só estou a indicar algumas, não é? Mas entre esta direção limite e esta direção limite tens infinitas direções, assim como esta. Entre esta direção limite e esta direção limite tens infinitas direções. Portanto, ficas aqui com uma ideia de conceito. Agora, aplicando ao nosso problema, não é? Repara, como questão extra, não tem nada a ver com a pergunta. Repara que para a frente da menina ela pode definir muitas direções. Basta para isso movimentar os olhos e apontar para aquilo que pretende ver. Repara, o pássaro e o sol é a direção que já vimos, não é? Temos aqui uma direção. Mas ela pode ter uma direção para aquela árvore. E pode ter uma direção para aquela outra árvore.
E até inclusive para qualquer coisa que esteja no chão. Repara, sem movimentar a cabeça, ela pode ter várias direções. Entendeste a diferença entre a parte da frente e depois movimentação dos olhos, as respectivas direções e, portanto, o campo de visão. Certo? A segunda questão diz, completa, se a menina der um quarto de volta para a direita, fica virada para o quê? E se der meia volta à sua frente, fica o quê? Portanto, pausa o vídeo para resolveres a questão e depois mostra a solução. Vamos então ver. Aqui é a posição da menina vista de cima, a parte da frente, a parte de trás, a direita e a esquerda. Se ela der meia volta, um quarto de volta para a direita, no fundo ela faz isto. A frente dela deixa de ser aqui e passa a ser deste lado. Passa a ser para a antiga direita dela. Portanto, fica à frente, trás, esquerda, direita. Certo? Percebeste, não é? Portanto, deu um quarto de volta e ficou virada para ali. Um quarto tens a volta completa, dividida em 4 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Ela só deu um quarto. Certo? Portanto, um quarto, o que é que significa? Ela, quando virou um quarto, estamos a ver de cima, ela ficou de frente para a árvore. Às vezes aqui a árvore aqui de cima. Vista de cima. Pronto. Então é isso. Não é? Ela ficou, os olhos dela, depois de dar um quarto de volta, olhando em frente, fica a árvore. Portanto, preenchendo, se a menina der um quarto de volta para a direita, fica virada para a árvore. Certo? Esta é a resposta. Agora, o outro conceito é, tendo em conta a posição da menina, vista de cima, ela dar meia volta. Quando ela dá meia volta, ela pode dar meia volta para a direita ou meia volta para a esquerda, portanto, para a direita ou para a esquerda dela, mas ela vai sempre à mesma posição. Não é? Se ela se der meia volta para a direita, ela faz isto. Faz assim, preenche percorre esta curva laranja, não é? Para a direita dela, anda assim. Se for para a esquerda, é verde. Mas, contudo, a posição final dela é sempre a mesma. Tanto faz ser meia volta para a direita ou para a esquerda, a posição final é sempre a mesma. Isto é, a frente dela é a antiga traseira e a parte de trás dela era a antiga frente. Portanto, e a esquerda troca com a direita, como é evidente, porque ela deu a volta. Deu meia volta. Portanto, no caso da menina, se ela der meia volta, repara, se der meia volta, o que é que ela fica de frente para ela? Fica o cão, não é? Portanto, tens aqui os olhos dela, o cão, portanto, a direção é o cão. Portanto, preenchendo, mas se der meia volta à frente fica o quê? Fica o cão. Portanto, resumindo, o que é que temos? Se a menina der um quarto de volta para a direita, fica virada para a árvore, como já vimos. Se der meia volta à sua frente, fica o quê? Fica o cão. Vamos ver então a terceira pergunta. Diz assim, a formiga para chegar ao ponto D, portanto aqui a formiga, vai desde o ponto A até o ponto D, andou 3 casas em frente, não é? Depois chegou ao ponto B, deu um quarto de volta à esquerda e caminhou 4 casas. E depois seguiu até ao ponto C, deu um quarto de volta à direita e caminhou mais 3 casas e chegou ao ponto D. Certo? Este é o percurso da formiga. Agora, ela pede-nos o seguinte, tendo em conta este exemplo, descreve o percurso da tartaruga, que é diferente. Certo? Que vai do ponto F ao ponto I. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos primeiro marcar o trajeto da formiga indicado no enunciado e vamos analisá-lo em pormenor. Repara, vamos ampliar aqui o trajeto da formiga e vamos dizer assim, conforme o trajeto apresentado, para que a formiga se desloque desde o ponto A até ao ponto D, quantas direções é que ela percorre? Tem uma direção, que é esta horizontal, não é? Depois tem uma segunda, que é definida pelo ponto A e ponto B, depois tens uma direção vertical, que é definida pelo ponto B e ponto C, e tens uma terceira direção horizontal outra vez, definida pelo ponto C e ponto D. Isto é, a formiga para ir do ponto A ao ponto D anda em 3 direções. 2 horizontais, está aqui, uma horizontal, AB, uma vertical, BC, e outra horizontal, CD. Entendeste? Pronto. Isto é direções. Agora, como é que ela faz o trajeto? Ela andou 3 casas em frente e chegou ao ponto B. Portanto, fez esta parte azul. Desde o ponto A até o ponto B, andou uma casa, 2 casas, 3 casas. Depois o que é que ela fez? Deu um quarto de volta à esquerda. Virou quarto de volta à esquerda.
Para mudar desta direção para aquela, que é que tem? Tem que dar um quarto de volta à esquerda. Tem um quarto de volta e para a esquerda. Mudou da direção AB para a direção BC. Depois o que é que ela fez? Percorreu 4 casas em frente até o ponto C. Cá está. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas até o ponto C. Está no ponto C. E depois, o que é que ela fez? Para mudar da direção BC para a direção CD, o que é que ela tem que fazer? Tem que dar um quarto de volta para a direita. Muito bem. Tem que dar um quarto de volta para a direita. E depois o que é que faz? Caminha 3 casas. Cá está. 1, 2, 3. Esta parte verde. Portanto, este é o percurso feito pela formiga. Entendeste? Analisamos o percurso da formiga. Agora vamos ver a responder ao problema. O problema é o trajeto da tartaruga indicado no enunciado. A tartaruga vai desde o ponto E ao ponto I. Quantas direções é que ela utiliza? Utiliza uma direção horizontal, que é EF. Depois utiliza uma direção vertical, que é FQ. Depois utiliza outra direção horizontal, que é GH. E utiliza finalmente uma outra direção vertical, que é o HI. Isto é, utiliza 4 direções, 2 horizontais e 2 verticais. Entendeste a diferença? Esta utiliza mais uma direção. Então como é que é o percurso dela? Vamos ver. Partindo do ponto E, o que é que ela faz? Ela caminha 2 casas em frente, né? Porque ela está a olhar, a cabeça dela está aqui, ela em frente é neste sentido, é da esquerda para a direita. Em frente caminhou 2 casas, até ao ponto F. E depois chegando ao ponto F, para ela mudar desta direção, da direção EF para a direção FQ, o que é que ela tem que fazer? Muito bem, tem que rodar um quarto de volta à esquerda. E depois o que é que ela faz? Caminha 3 casas em frente. 1, 2, 3. Cá está aqui a lilás. Até ao ponto G. Agora ela tem que mudar da direção FG para a direção GH. Tem que dar um quarto de volta à direita. Muito bem. Dá um quarto de volta à direita e caminha quantas casas? 1, 2, 3, 4. E vai até ao ponto H. Cá está este caminho, percurso a verde. E depois, para mudar da direção GH para a direção HI, o que é que ela tem que fazer? Tem que dar um quarto de volta para a esquerda. Muito bem, dá um quarto de volta para a esquerda e caminha quantas casas? Em frente. 1, 2 casas. E chega ao ponto I. Este é o percurso da tartaruga. Portanto, direção horizontal, vertical, outra direção horizontal e outra vertical. Aqui vai em frente, vira à esquerda, vai em frente, vira à direita, vira à esquerda, vai em frente e termina no ponto I. Resumindo, o que é que nós temos? O percurso da tartaruga. O percurso que a tartaruga tem que fazer desde o ponto E até o ponto I é, primeiro, partindo do ponto E, caminha 2 casas em frente até ao ponto F. Depois dá um quarto de volta à esquerda e caminha 3 casas até ao ponto G. Dá um quarto de volta à direita e caminha 4 casas até ao ponto H. E depois dá um quarto de volta finalmente à esquerda e caminha mais 2 casas em frente e chega até ao ponto I. Este é o percurso da tartaruga. Certo?